Olá, senhores. Sétimo ano, capítulo 7, Reforma e Contra-Reforma. Beleza? Vamos primeiro começar com a Reforma Protestante, ok? Esse conteúdo ele vem concatenado com o fim da Idade Média, em que uma das causas do declínio da Idade Média também é a perda da hegemonia filosófica e cultural da Igreja Católica sobre os povos da Europa, ok? Então, nós vamos estar acompanhando a aula por o PowerPoint, ao mesmo tempo em que nós vamos também acompanhar pelo nosso livro, principalmente dando apoio ao nosso livro, né? Então vamos lá. Bem, a reforma religiosa ela começa de verdade no grande cisma do Oriente, em que a Igreja Católica ela já rompe, né, com a Igreja ortodoxa, né, do Oriente, né, onde você tem o surgimento já de uma facção, de um grupo dissidente da Igreja Católica, né? Esse movimento em que a Igreja Ortodoxa se separa da Igreja Católica fica conhecido como Grande Cisma do Oriente, né? Em que a região oriental da Europa, né, a partir ali daqueles países que mais à frente vão compor a União Soviética, né, mais especificamente a parte da Rússia, da Turquia e aquela região ali oriental da Europa, vão se afastar do poder da Igreja Católica Apostólica Romana. E aí, a partir daquela data, você tem o surgimento da Igreja Ortodoxa do Oriente, que tem o seu patriarca, e a Igreja Católica Apostólica Romana, né, que tem o seu Papa. Durante muito tempo, vai sendo contestado o poder da Igreja Católica sobre algumas questões, né, filosóficas, né? A princípio, vamos fazer um quadro, né? A Igreja Católica ela é a principal religião da Europa, né? A Igreja Católica ela tem o poder filosófico e moral, ela é rica e ela é inquestionável, porque questionar a Igreja seria questionar Deus. Então, os princípios inquestionáveis são infalibilidade, ela nunca erra, né? Ela é a intermediária entre o homem e Deus, ou seja, não tem salvação sem as orientações do clero, né? E a aceitação de dogmas são questões inquestionáveis. E todos aqueles que são contrários dos dogmas eram hereges, né? E aí você tem aos hereges a Santa Inquisição, o Tribunal do Santo Ofício, né, que combatia os hereges. Às vezes, herege não era necessariamente quem era contra a religião católica ou a fé cristã. Era simplesmente pessoas que contestavam a igreja e não necessariamente a Cristo e a religião. Bem, os motivos do enfraquecimento da Igreja Católica foram a corrupção do clero, né, o comércio da religião, que era a venda de indulgências e cargos religiosos, né, além das relíquias sagradas. O não cumprimento do celibato, que é instituído pelo Papa, fazendo com que os padres não pudessem mais casar. Isso daí é uma prática que entre o século XII, aproximadamente, quando foi instituído, e o século XV e XVI, simplesmente era ignorado pela maioria dos clérigos, né, das pessoas ligadas à igreja. E o fortalecimento da burguesia, que era perseguida pela Igreja Católica, uma vez que a Igreja Católica acreditava numa sociedade estamental. O que era uma sociedade estamental? Se você nascia camponês, você deveria morrer camponês. Se você nascia nobre, você morria nobre.
né? E o sistema feudal era extremamente vantajoso para a Igreja Católica, uma vez que ela também atuava com poderes de fiscalização, né? Se você levar em consideração que o tostão de Pedro, um imposto cobrado pela Igreja Católica aos países europeus, tinha sua marca em 10% de tudo aquilo que era produzido por tudo, né? Então todos os campos, todas as fazendas, todos os feudos, todos os comércios, tudo aquilo que era produzido, 10% ia para a igreja. Só que a burguesia era uma classe social que estava surgindo entre o século XV e o século XVI, a partir do século XI, na verdade, mas com mais força no século XV e XVI, ela estava estabelecida de verdade, e ela basicamente você não tinha como controlar o dízimo dessa classe social. Porque, primeiro, que o processo de riqueza foi muito rápido, né? E segundo, porque nem todos eles, obviamente, estavam dispostos a dar o dízimo, né? Ou pelo menos ser integral no dízimo. Bem, a igreja, ela tem a divisão correta mesmo com o grande cisma do Oriente. Mas levantam-se dentro da igreja, no seio da igreja e fora da igreja, alguns movimentos que estão contrapondo a corrupção dentro da igreja. Seja em todos esses aspectos que eu falei, né, buscando que a igreja se reformasse, né? Por isso que o termo é reforma protestante, porque é um protesto para a reforma. Ninguém queria fundar outras igrejas, né? Eles queriam desenvolver uma nova concepção dentro da igreja. O principal reformador foi Martinho Lutero, que ele era um monge, né? Professor de teologia da faculdade de Wittenberg, na Alemanha, e ele prega, na verdade ele não prega, né? Ele propõe 95 teses que criticam o comportamento da igreja e seus desvios de conduta. Óbvio que a igreja não concorda com essas 95 teses e Martinho Lutero passa a ser perseguido. Martinho Lutero foi o único reformador? Não. Haviam, antes deles, outros reformadores muito importantes, né? Destacamos aqui a figura de John Wycliffe, que no século XIV ele já tinha conceitos de reforma da igreja na faculdade de Oxford, na Inglaterra, ok? Então nós temos na figura de Martinho Lutero o principal reformador, né? Que reforma no início do século XVI, propõe essa reforma no início do século XVI. A doutrina luterana, ela se baseia nesses aspectos da salvação através da fé, das escrituras sagradas. A Bíblia, ela deve ser de fácil acesso a qualquer cristão, e a interpretação ela não pode se dar somente pelo clérigo, pelo padre, mas sim interpretação individual do próprio cristão. Durante esse processo, Martinho Lutero vai ser extremamente beneficiado, porque na mesma época é inventado a prensa, né? A primeira impressora. Então, antigamente, para você ter um livro, todos os livros eram copiados à mão pelos copistas, pelos escribas, né? Pelos massorretas. E agora, devido à criação da imprensa, a tipografia organiza lá as letrinhas e os livros eles eram reproduzidos com uma velocidade muito maior. Então, Martinho Lutero traduz a Bíblia do latim para o alemão, viabilizando a leitura da Bíblia para qualquer pessoa comum que fosse letrada, que fosse alfabetizada. Ele também critica a missa em latim, reduz o sacramento da igreja ao batismo e à Santa Ceia, à Eucaristia. A igreja ela passa a ter um poder espiritual interior, e as instituições
eclesiásticas são consideradas humanas, portanto, passíveis de erro, né? O sacerdócio é universal, ou seja, não é de uma classe específica da sociedade, e deve ser abolido o celibato e a castidade do grupo clérigo, né? Aí você tem também os anabatistas, que é um processo que vem dos discípulos de Lutero, né? Mas uma figura importante, outro grande reformador, o segundo grande reformador da época, é João Calvino, que não é necessariamente um membro da igreja, ele é católico, mas não é um membro da igreja, e ele começa a questionar a igreja católica, né, a princípio na França, e ele se refugia na Suíça, em Genebra, onde ele consegue ganhar uma notoriedade muito grande, ele consegue ser até prefeito da cidade, né? A organização da igreja calvinista, ela é extremamente parecida com a igreja luterana. Só tem o detalhe da salvação, que é através da predestinação, né? Nessa visão, o homem ele nasceria determinado para o céu, né? Para a salvação, para ser salvo, e ao inferno, né? Isso não quer dizer que uma pessoa que nascia, ela já estava condenada, mas como é que eu posso dizer? Socialmente funcionava assim: se você fizesse algum ato ruim, você devia ser julgado com o maior rigor possível, porque você era uma pessoa ruim e estava condenado ao inferno, ok? Então, se você fosse uma pessoa, entre aspas, boa, você poderia até de repente ter alguns deslizes, mas como você está predestinado ao céu, simplesmente você se arrependeria e teria acesso ao céu. Tudo isso é muito delicado, mas traz pra gente uma noção do seguinte: se você considera uma pessoa má, essa pessoa realmente merece o inferno. Ou seja, pode até em período de vida ser maltratada por causa disso, porque ela vai para o inferno. Agora, se você é uma pessoa que considera outra boa, né, essa pessoa que é considerada boa, mesmo que erra por deslize, mas o acesso dela ao céu é garantido. Outros aspectos da doutrina calvinista é o esforço pessoal, o trabalho e o lucro. O lucro é muito importante. Por quê? Porque o que dá muita aceitação ao calvinismo na Europa é porque a burguesia era perseguida, como a gente já estudou na parte de cruzadas e Idade Média, porque eles ganhavam lucro através das negociações comerciais, e eles cobravam juros também tendo lucro de empréstimos financeiros, o que a Igreja Católica também combatia, também era contra, chamava de usura, né? Bem, outro reformador importante é Henrique VIII, fundador da Igreja Anglicana, né? Ele queria se separar da esposa, Catarina de Aragão, princesa da Espanha, para se casar com Ana Bolena, né? Só que a Espanha era extremamente católica, né? E o Papa se recusou a dar carta de divórcio para Henrique VIII. Henrique VIII achava que Catarina de Aragão era culpada por não gerar filhos homens para a sucessão. E ele queria se casar com Ana Bolena por causa disso. Existia um sentimento dentro da Europa de que Deus era inglês, né? E usando esse sentimento, ele rompeu com a Igreja Católica Apostólica Romana e instituiu alguns valores que eram o seguinte: se Deus é inglês, o líder da sua igreja tem que ser o rei da Inglaterra, né? Então, através do ato de supremacia de 1934, o que vai diferenciar a Igreja Católica da Igreja Anglicana? Simplesmente o líder. O rei Henrique VIII, ele toma todas as igrejas do território inglês para si, reivindica a posição de líder superior da igreja e mantém todas as características da igreja. A igreja anglicana continua com santos, continua com todos os processos de rituais,
sendo que ela se submete ao poder do rei. E aí ele consegue fazer o seu próprio divórcio e assim casar com Ana Bolena. E é isso, senhores. É um processo marcado pela mudança do conceito filosófico, né, da Europa, em que você vai ter muita influência da burguesia, né, que incita os reis contra o controle da Igreja Católica sobre a população, seja da nação, seja da Europa, ok? Façam os exercícios desse capítulo 7, e até a próxima aula. Um abraço.